Grupo Cidade Verde inovando mais uma vez, está trazendo mais uma opção para você se manter muito bem informado. É o Podcast Cidade Verde, uma ferramenta fácil, acessível, com linguagem moderna, abordagem profunda e muito segmentada. Você está em casa e precisa ouvir informação, gosta dos comentários do Erivaldo Barbosa, do Fenelon Rocha, da Cláudia Brandão? Você já liga o seu podcast, aí fazendo as suas coisas em casa, dirigindo o carro, você já ouve ali as informações, com muita qualidade e muito moderno também. Vamos então ver Podcast Cidade Verde. Chegou o Podcast Cidade Verde, o melhor conteúdo com selo de qualidade do jornalismo Cidade Verde. Pronto para ser ouvido a qualquer hora e lugar. A cada episódio do Persona, eu trago uma personalidade que marcou época, com muita apuração e curiosidade. No Além do Fato, eu apresento temas quentes, mostrados com profundidade, contexto e leveza. No espírito esportivo, vamos mexer com todas as torcidas e suas emoções. Numa boa. O meu podcast é o Em Revista, oportunidade de conversar com quem tem muito a dizer sobre temas que você quer ouvir. Três Poderes chega com episódio sobre os rumos da política e do poder. Já o podcast Cena Cultural traz as novas caras da cultura. Fique de ouvido ligado nesta novidade, disponível nas principais plataformas. Podcast Cidade Verde, nosso jeito de contar. Pois é, nosso jeito de contar. Eu já sei que você quer ouvir, então você vai acessar pelo CV Play, o aplicativo da TV Cidade Verde que você baixa no seu celular. Vai lá na loja e baixa logo o CV Play, que você garante acesso aos podcasts. Você pode ouvir pelo cidadeverde.com, você pode usar o Spotify, o Apple e Google Podcasts, tá bom? Podcast Cidade Verde, nosso jeito de contar. Escute, rapaz. Muito bom, muito legal mesmo. O que eu fiz com o Erivaldo Barbosa. O Erivaldo Barbosa já está aqui. Fiz com o Erivaldo Barbosa, que traz as informações da política nos três poderes. Você quer entender um pouco mais? Acompanhe na reportagem. O Grupo Cidade Verde traz inovação para deixar você sempre mais informado. Esta é a proposta do Podcast Cidade Verde, lançado nesta segunda-feira. Os podcasts são arquivos digitais de áudio, transmitidos através da internet com vários assuntos: esporte, cultura, política, cotidiano e muitas histórias. O time de jornalistas da emissora aprofundará os temas. Mais uma maneira do Grupo Cidade Verde chegar até o seu ouvinte, o seu público. Através do podcast, você pode fazer as suas atividades cotidianas ouvindo informações, ouvindo as análises, ouvindo as notícias, debatendo junto conosco até. Você pode participar ouvindo, acompanhando os nossos comentários, nossas informações. Eu estarei com essa novidade dos podcasts a partir dessa segunda-feira, trazendo o Além do Fato, que é um espaço que a gente pretende discutir os fatos mais recentes e de forma mais aprofundada, muitas vezes com convidados aqui do Piauí, de Teresina, mas também de outros estados, pessoas que tragam contribuições importantes sobre fatos relevantes e com mais profundidade, buscando mais conteúdo. O Em Revista será um podcast para conversarmos sobre temas da atualidade com uma visão mais aprofundada, ouvindo diferentes versões sobre o mesmo assunto, para que você esteja sempre bem informado e possa formar sua opinião sobre os assuntos que mexem diretamente com a sua vida. As publicações dos arquivos serão feitas inicialmente de forma semanal. O sistema dos podcasts permite que os internautas acompanhem temas do seu interesse e podem encontrar os arquivos da Cidade Verde nas principais plataformas. Inicialmente vão ter diários, né? Alguns vão ser diários e alguns vão ser semanais. Então, realmente, quando você se inscrever no podcast, vão ter as opções, os episódios. Nesse primeiro dia a gente vai lançar um de cada e a partir da próxima semana vão respeitar alguns horários, né? Uma grade de programação. Provavelmente vai ter o diário e os demais vão ser semanais. A editora da revista Cidade Verde faz o convite para o primeiro tema do podcast Em Revista. O podcast de estreia, não sei se a gente pode fazer um spoiler, vai tratar sobre investimentos financeiros e nós ouvimos para isso o investidor Tiago Nigro, que é hoje o grande nome quando se fala em consultoria financeira. Olá, eu sou Cláudia Brandão e nós vamos conversar hoje sobre os investimentos no cenário de incerteza da economia brasileira.
Os podcasts Cidade Verde ficarão disponíveis também no CV Play. Para levar informação com qualidade para o público, a produção é feita com atenção aos principais temas da atualidade. Nosso primeiro podcast, que vai tratar de futebol feminino, como nós somos 3 homens, né, ficaria meio desconexo. Vozes de mulheres, de jogadoras, torcedoras. E para falar um pouco de como anda o futebol feminino hoje no Brasil, trazer um pouco do histórico, trazer como é ser mulher nesse ambiente do futebol que é majoritariamente masculino. Ei, podcast da Rádio Cidade Verde. Acesse podcasts e você vai ficar super bem informado, uma linguagem super moderna, prático, você ouve em qualquer lugar. Então você fica aí super bem informado com o time Cidade Verde.